Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vamos colocar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao culto, o culto da família, um culto para estarmos adorando ao Senhor, com gratidão, com alegria no nosso coração, amém? Abra sua Bíblia em Isaías 40, 31. Diz assim, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam, amém? Então, queridos, a palavra do Senhor, o Senhor, Ele nos fortalece a cada dia, amém? Aqueles que confiam no Senhor, mesmo que tenha tribulações, mesmo que tenha dificuldade, vai ser fortalecido pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Diga glória a Deus, amém? E Ele nos faz ficar firme, porque Ele nos fortalece a cada dia. Então diga assim, eu preciso ser fortalecido no Senhor. E nós só somos fortalecidos porque nós somos alimentados pela palavra de Deus. Assim como nós somos alimentados fisicamente para fortalecer a nossa estrutura do corpo, assim é a palavra do Senhor, Ele nos fortalece espiritualmente. Amém? Feche os seus olhos. Você que está em casa, seja bem-vindo ao culto. Espero que o Senhor esteja fortalecendo a você, a sua família e a sua geração. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor Jesus, nós possamos ser fortalecidos no Senhor, que o nosso coração se alegra de estar na Tua presença, de estar na Sua casa, a Te buscar, Senhor Jesus, a renovar a nossa mente. Assim é a Tua palavra, ela traz renovação, ela traz fortalecimento. Abre os ouvidos espirituais do Teu povo nesta manhã, para que possamos receber o Teu alimento, para que possamos ser fortalecidos, meu Deus. Quebra, Senhor, todo o sufisma da mente nessa manhã. Quebra todo o céu de bronze, Senhor, para que a Tua palavra flua, para que a Tua palavra seja semeada nos nossos corações e ela possa dar fruto, fruto de esperança, fruto de alegria, de perseverança a cada dia, Pai amado. Nós confiamos no Senhor, porque não há outro igual a Ti. O Senhor é o único Deus vivo, o único Deus poderoso, o único Deus que morreu e ressuscitou. E o Teu Espírito Santo habita em nós. Meu Deus, que essa manhã seja uma manhã, Senhor Jesus, de aproveitamento, porque estamos aqui na Sua casa, em unidade, em família, Senhor, a Te adorar, a Te buscar, a declarar ao Senhor que o Senhor é poderoso, que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus, meu Deus, que tem prazer em abençoar os Seus filhos, ó Pai amado. E eu creio, Senhor, que todos que vieram aqui possam ser fortalecidos, possam ser renovados, porque é assim que o Senhor faz na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que têm fé e perseverança na sua caminhada, Pai. Oh Jesus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o Rei dos Reis, Tu és infinito em misericórdia, Pai amado. Aqueles que chegaram aqui precisando de uma resposta do Senhor, que eles possam sair daqui convicto que o Senhor ouviu a sua adoração, que o Senhor ouviu o seu clamor. Oh Jesus, quão grande e quão poderoso é o Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas àquele que vive. Aleluias, amém? O Salmo 100, ele faz uma convocação para nós que somos moradores dessa terra, amém? Por enquanto nós somos passageiros e moradores dessa terra, mas um dia nós vamos se encontrar com o nosso Deus e vamos morar no céu. Diga glória a Deus. Ele convida a jubilar, a se alegrar na presença do Senhor. Vamos fazer isso nesse momento, amém, igreja?
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Cadê a igreja? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia a igreja, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja.
Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendiado nessa manhã por Jesus Cristo. Incendeia, Jesus, a tua noiva com a tua unção, com a tua glória. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar. E o quê? No meio dos louvores do seu povo. 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 O Senhor habita no meio dos louvores de um povo alegre, de um povo liberto. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo. 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 Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Te louvamos, Jesus! Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio do louvor e do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio do louvor e do seu povo. No meio do louvor e do seu povo. No meio do louvor e do seu povo. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, igreja? O Senhor, Ele habita no meio da alegria do seu povo, amém? Eu estou diante de um povo alegre, de um povo liberto, amém? Glória a Deus. Convido você nesse momento a adorar ao Senhor. Num momento de intimidade ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Jesus, nós te adoramos, se coloque na presença com o Senhor, do Espírito Santo. Adore a Ele, busque a Ele. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Oh, Jesus. Ó, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo. Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios.
uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos melhorar esse aplauso, vamos? Glória a Deus. Acho que eu vou mudar o culto para 9 horas da manhã. Ó, deu 3 amém, deu 3 amém, deu 3 amém. A maioria ganhou para ficar às 7 horas da noite. Coloca a mão no coração. Pai, te damos graça por estar na tua casa, na tua presença. Como é bom ter a liberdade para te adorar, para te louvar. Tua presença é forte neste lugar. Que o Senhor possa curar o teu povo, abençoar, prosperar. Tomar a causa da família, tomar a causa daquele que chora, daquele que tem buscado o Senhor por um milagre. O Senhor é Deus de milagre. Abra os céus de bênção sobre a igreja, a família. Não permita que ninguém saia daqui da forma que chegaram, mas que todos possam sair cheios da tua presença, da tua unção, da tua bênção, em nome de Jesus. Abençoamos a nossa cidade, declaramos paz e prosperidade sobre os céus, as ruas e as casas de Guajará-Mirim. Abençoamos a nação brasileira, a Bolívia, abençoamos a Venezuela, abençoamos a nação de Israel. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nações da terra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos use a igreja para levar o evangelho que sara, que liberta, que restaura, para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para declarar, meu Deus, nas ruas dessa cidade, que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outro Deus além do Senhor Jesus Cristo, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, agradecemos o Senhor por mais um culto da família, em o nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, dê um grito de júbilo ao Senhor, grito de vitória. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente entrar na palavra, eu preciso falar com vocês sobre a nossa festa de 17 anos pelo ministério, culto de ação de graças ao Senhor, que é no dia 15 agora de agosto. Nós vamos fazer algo que é um ato de fé. Então, o ano passado não comportou as pessoas aqui dentro. E por esse motivo, a gente vai fazer um culto ao ar livre, aqui no pátio da igreja. São 400 cadeiras alugadas, tem som alugado, que só o aluguel do som para colocar no caminhão, com telão e tudo mais, custa R$3.500. As cadeiras são R$800 de aluguel, e é um valor bem alto. O que a gente está fazendo? A gente, para pagar o som, a gente vai fazer 2 feijoadas, 2 vendas de feijoada. Aí o que eu preciso que a igreja faça? Compra feijoada, compra uma feijoada e doa para um amigo seu, venda feijoada, para que a gente consiga vender o máximo possível de feijoada essa próxima semana e no início do mês que vem, que é o mês de agosto. Essa é uma forma de ajudar.
A outra forma de ajudar, cada líder de célula aqui, eles estão com uma responsabilidade, cada casal, de arrecadar R$1.000. Porque todo ano a gente não cobra nada da festa que a gente faz. A gente dá churrasco e dá comida à vontade para toda a sociedade que vem participar. E nunca cobramos, desde o início do nosso ministério aqui. Só que tudo isso é feito com doação. Então, o que você pode fazer? Se junta com o seu líder de célula ou vem falar comigo. Pastor, olha, eu quero doar tanto de carne, eu quero ajudar nisso, para que a gente se una num ajuntamento e possamos servir alimento para todo mundo que estiver aqui no dia 15. Jesus fazia isso, né? Jesus alimentava as multidões com pão, com peixe, e a gente faz a mesma coisa, só que cada um ajuda num pouquinho. Então é algo muito grande que a gente vai fazer, nós estamos fazendo tudo pela fé mesmo. Então, se você quiser nos ajudar, principalmente com doação de carne, que é a parte mais cara. O ano passado nós fizemos aqui, acho que 700 espetos, acho que 800 espetos. Pra você ter uma ideia, isso daí dá meia vaca certinho, meia vaca. Esse ano nós precisaríamos ter uma vaca, um boi. Teria que ter pelo menos aqui uns 1.600 espetos. Então precisa, pastor, eu conheço um empresário, eu tenho um amigo, eu quero ajudar. Faça o que você puder fazer pela obra de Deus, amém? Não deixe para a última hora, porque já está aí, 15 de agosto já está aí, tá bom? E toda a sua família, seus amigos, pode fazer convite na rede social, não tem problema, é para quem quiser vir e participar. E também está agendada a vinda do nosso pastor, o apóstolo Gustavo. Até agora está tudo ok. Então vai ser bênção, participe em nome de Jesus. E temos também agora, no dia 17, encontro com Deus. O encontro com Deus já está certo, o local já está certo, já tem discípulos certo, está tudo preparado. Você dá tempo ainda de arrumar um discípulo. Se você não fez o encontro, participar, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Recados dados, abrem Provérbios 29, versículo 1. Provérbios 29, 1. A palavra do Senhor diz assim: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Que palavra forte, né, irmãos? Que palavra forte que Deus vai trazer aqui hoje. Você sabia que a maior tragédia espiritual não é o erro, não é o pecado, é recusar a ter mudança de vida. Essa é a maior tragédia que existe espiritualmente. Quem erra aqui? Quem peca aqui? Nossa, vocês não vão para o céu então. Todo mundo pecando. Mas o problema é não querer mudar quando Deus nos exorta. É permanecer no erro. Esse é o maior perigo. Porque quando há o erro, mas aí há o choro, há o arrependimento, há o quebrantamento, aí vem a cura, aí vem a mudança, vem a transformação. E o Senhor, Ele sempre toca a trombeta antes, Ele avisa antes, Ele fala antes de trazer juízo sobre a nossa vida. Há uma advertência sempre antes de disciplinar. É como o pai que diz assim para o filho: ó, não faça mais isso, menino.
Ó, tô te avisando, hein? Ó, primeira vez vai passar, hein? Aí o menino vai lá de novo. Ó, aqui, ó, tô avisando, hein? Ó, segunda vez já, ó. Na terceira não passa, não, hein? Aí até que enfim vem a vara. Tchau. Mas o pai avisou antes, né? O pai disse antes, o pai alertou antes. Deus é da mesma forma. Ele sempre dá oportunidade para que a gente possa mudar de vida. Ele sempre nos alerta para que a nossa vida pode ser transformada. Agora, a dureza de coração transforma a correção em condenação. Olha o que disse Provérbios: aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. E essa expressão endurece a cerviz, ela refere-se ao animal que recusa a obedecer. Você já ouviu falar no cavalo de queixo duro? Já viu? Que ele não aceita colocar o freio nele e você puxa ele para um lado, ele não obedece de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então essa é a expressão que se refere aqui. É aquele que resiste o direcionamento de Deus na sua vida. É aquele que não aceita que a palavra de Deus direcione a sua vida e a sua história. Então, da mesma forma, existem muitas pessoas que resistem às mudanças que Deus deseja operar em suas vidas. Tem pessoas que têm um coração muito duro. Tem pessoas que não querem ser curadas. Vocês sabiam que existem pessoas que elas não querem ser curadas? Que parece que elas gostam de ficar lambendo as suas feridas, mas elas não querem romper, elas não querem sair daquele nível, elas querem continuar da mesma forma. Mas Deus sempre oferece oportunidade de mudança e transformação, e Ele está fazendo uma obra tremenda de mudança e transformação na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. E quando Deus oferece a misericórdia dEle, porque Ele é longânimo, não é o desejo de Deus punir, não é o desejo de Deus que o ímpio morra, mas o desejo de Deus é que haja mudança e transformação na vida do seu povo. Por isso que Deus envia os profetas, por isso que Deus envia os pastores, por isso que Deus envia os líderes, por isso que às vezes o pastor diz: ei, você precisa mudar, ó, essa situação aí, a palavra, você está entendendo, irmão? Você está fora da palavra, e isso aí não vai dar certo. Mas muitas vezes não dá. Eu conversei com um discípulo e disse: a partir de hoje eu vou viver do meu jeito. E estava com raiva de mim, porque eu estava levando a palavra e exortando ele. Eu disse: então tá bom, você viva do seu jeito hoje, fique à vontade. Mas a Bíblia diz que quem toma essa atitude, quando ele menos esperar, ele será quebrado, sem que haja cura mais, sem que haja cura mais. Então, alegre o seu coração se você tem um pastor que te puxa a orelha de vez em quando. Alegra o seu coração se Deus ainda fala com você, o Espírito Santo ainda fala com você. Alegre o seu coração, porque se o Espírito Santo ainda fala com você, porque ele acredita que a obra pode ser feita na sua vida. Porque o dia que silenciar na nossa vida a exortação de Deus,
é porque Deus nos deixou por conta por causa da dureza do nosso coração. A gente precisa entender isso. Quando nós pegamos Jeremias 25, versículo 4 e 5, antes do povo ir para o cativeiro na Babilônia por 70 anos, Deus os alertou a Israel muitas e muitas vezes. Olha o que diz o versículo 4. Não, irmão, aqui não, em nome de Jesus não. Eu disse que quando eu pedisse, você colocaria. Também o Senhor vos enviou com insistência todos os seus servos, os profetas, mas não deste ouvido, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Versículo 5, deixa eu ver se tem alguma coisa, vai. Quando vos diziam, convertei-vos, agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Deus enviou a Israel muitas vezes, olha o que o texto diz, muitas vezes eu enviei profetas, para alertar vocês, para chamar vocês a uma mudança, para chamar vocês ao arrependimento. Israel não ouviu e ficou 70 anos escravo na Babilônia. Mas é o prazer de Deus? Não. Ezequiel 33:11, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja a sua conversão. Deus não tem prazer de nos punir, mas deseja que nós nos convertemos, que nós possamos vencer as nossas crises em Deus. Amém? Segundo Pedro 3:9 diz, o Senhor é paciente, não querendo que ninguém pereça. Diga para o irmão que está do seu lado, irmãozinho, Deus tem muita paciência com você. Agora os que estão casados, olha um para o outro aí, quem está com o marido, a esposa, e diz assim, nós só estamos juntos porque eu tenho paciência com você. Não é não? É ou não é? Senão já tinha mandado passear faz tempo. Agora imagina a paciência que Deus tem com a gente. A gente vê isso quando Jesus fala da parábola da figueira, em Lucas capítulo 13. O dono da figueira vai lá, o Senhor, e olha, não tem fruto, e vai lá para o seu servo e diz, ei, corta ela. Ela não dá fruto, corta ela. Aí o servo vai lá e diz, não, Senhor, deixa a gente adubar ela esse ano, eu vou adubar ela, eu vou colocar mais adubo, eu vou dar mais um cuidadozinho nela, mas se ela não der fruto, então o Senhor corta ela. Lucas 13, 6-9, a parábola da figueira. O que mostra? Demonstra a paciência de Deus, demonstra o cuidado de Deus para com a nossa vida. Então cada correção recebida é uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Tem muita gente que quando é repreendido, vira inimigo dos seus líderes, vira inimigo de Deus, vira inimigo da igreja, e até muda de igreja. E aí quando eles mudam de igreja, passam um tempo em outra, aí quando são repreendidos lá, aí mudam de novo. Eu tive um discípulo que, não aqui, eu não posso falar isso aqui, está gravando, pulo, não por ele, mas o que eu posso falar aqui pode me complicar pelas leis nojentas que nós temos nesse país, que tem que ser tudo certinho. Mas uma hora que nós estivermos numa reunião de edificação, eu falo do que se trata. A recusa à mudança produz endurecimento de coração. A resistência contínua à voz de Deus torna o coração insensível. Deus fala, Deus mostra, Deus direciona,
Deus chama a mudança, Deus chama a transformação. E a pessoa às vezes não dá ouvido e o coração só vai endurecendo. O pecado repetido sem arrependimento, ele endurece o coração, a consciência espiritual. Então a gente precisa entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias da nossa vida. Quando a gente olha para Faraó, lembra de Faraó? Deus enviava um juízo de uma praga, Faraó endurecia mais o coração, e endurecia mais o coração, endurecia mais o coração. Quanto mais advertência Deus trazia contra Faraó, mais o coração dele endurecia. Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça os vossos corações. O que nós estamos ouvindo aqui? A voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Então não endureça o coração. O Espírito Santo fala a semana toda, orienta a semana toda, mostra o caminho certo a semana toda, e nós sabemos. Romanos 2:5 diz que o coração endurecido acumula juízo. O coração petrificado está acumulando o juízo de Deus. Ei, deixa eu dizer, o cara mais pecador na Bíblia, quem foi? Você falou alguma coisa? Quem? Paulo, quem? Davi. Davi, um cara pecador. Davi adulterou e ainda mandou matar o marido, para esconder o adultério dele. Mas qual era a diferença? Porque a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração. Como pode um homem ser segundo o coração de Deus e fazer as atrocidades que Davi fazia? Coração aquebrantado. Quando o profeta chegou diante dele, Natã chegou diante dele, ele sentado no trono, contou uma historinha, ele emitiu um juízo, e Natã aponta para ele e diz: foi você que tomou a mulher de Urias e mandou matar ele. Davi sai do trono, rasga as suas vestes, se joga no chão em arrependimento. Essa é a diferença. Onde há o arrependimento, há cura. Onde há o arrependimento, há milagre, há bênção. Quem está entendendo, um aplauso ao Senhor. Quem rejeita pequenas mudanças, hoje poderá não conseguir responder grandes oportunidades amanhã. Quem rejeita pequenas mudanças hoje, não vão conseguir corresponder a grandes mudanças amanhã. Deus quer fazer algo grande na sua vida, mas para vir algo grande na nossa vida, precisa acontecer algo grande dentro de nós primeiro. Tem gente querendo subir de nível sem ter vencido o primeiro degrau. Tem gente querendo viver algo sobrenatural na sua vida, mas não subiu nem o primeiro degrau ainda. Então a gente precisa entender o processo de Deus na nossa vida. Deus vai trazer algo grande, poderoso, mas você precisa entender que é Ele que precisa governar a sua história e a sua vida. O texto diz que o quebrantamento virá de repente, Provérbios 29:1. Isso quer dizer que a recusa à mudança produz consequências repentinas. E muitas pessoas confundem a paciência de Deus com a aprovação divina. Sabe onde foi o lugar que mais teve milagre na Bíblia? Que mais teve a manifestação do poder de Deus?
no deserto, por 40 anos, foi aonde Deus mais manifestou os milagres dele, quando você vai estudar a Bíblia. E todo aquele povo que estava no deserto estava reprovado. Então, milagre na nossa vida não quer dizer aprovação de Deus. Nós precisamos ter discernimento das coisas. Quem está entendendo? Daniel 5, 22. Daniel 5, 22. Mas tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres, as concubinas, bebeste vinho nelas. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não vem, não ouve, nem sabe, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita. Coloca aquele banner agora para mim. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Qual que é a interpretação que Daniel traz a Beltesazar quando ele estava bêbado, com as suas concubinas, com as suas mulheres, bebendo nas taças de ouro consagrada do Senhor do templo de Salomão, que seu pai Nabucodonosor tinha levado? Uma mão vem e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ele se perturba, traz Daniel diante dele, ninguém responde, traz Daniel. Daniel vai e diz o seguinte: olha, o teu pai Nabucodonosor, quando elevou o seu coração, Deus ponhou ele para comer capim. Ele passou a se alimentar de capim, o orvalho cobriu ele, ele se tornou um bicho. Só que você não aprendeu, você presenciou tudo, você viu tudo, mas você não aprendeu. Então eu vou lhe dar a interpretação. Aí Daniel traz a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Consegue pegar o outro ali? E o último, o Farsim, dividido está o teu reino e entregue aos medos e os persas. E aí quando você acaba de ler o texto, ele foi morto naquela mesma noite. Só que Daniel diz para ele o seguinte: você foi avisado, você viu o seu pai, Deus humilhando ele e ele se tornando um animal, porque elevou o coração dele e ele não glorificou o Deus dos céus. Mas você não aprendeu. Olha o que o texto de Provérbios 29:1 diz: aquele que endurece o seu coração será quebrado, sem ele perceber. Volta no texto que a gente estava. Mene, Mene, Tekel, Persim. Vai. Esta é a sua interpretação. Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Foste pesado na balança e foste achado em falta. O teu reino está dividido e será entregue aos medos e os persas.
Então Beltesazar deu ordem, vestiram Daniel de púrpura e puseram nele um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos babilônios. Sempre há na nossa vida avisos. Sempre tem o aviso. Que forma vem o aviso? Nós perdemos a paz, nós perdemos a tranquilidade. Nós começamos a viver muitos problemas dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, problemas que a gente não tinha e eles começam a surgir, eles começam a aparecer. Situações que vai ficando ruim na nossa vida, algo que era bom, coisas que a gente dominava e não vai dominando mais. É sinal na saúde, em muitas áreas da nossa vida. Mas o nosso coração vai se endurecendo e Deus vai mostrando o caminho, Deus vai falando, mas não há uma mudança, não há uma transformação na forma de servir a Deus, na forma de se relacionar com Deus. E aí Provérbios diz que quando o coração endurece demais, o quebrantamento vem de repente, sem que a gente percebe. Eu lembro de um casal de discípulos que por anos eu chamava eles, sentava e conversava. Diz: olha, irmãos, tem que fazer assim, tem que fazer assado, a direção é essa, é assim que Deus faz, é assim que é. Dava uma melhoradinha um dia, uma semana, mesma coisa. Melhorava um dia, uma semana, mesma coisa. A última vez que a gente conversou, uns 3 anos ou mais, Deus disse assim: chama eles, diga para eles que a taça deles derramou diante de mim. Quem anda comigo há muito tempo sabe que não escondo nada que tiver que falar. Chamei eles e diz: olha, irmãos, Deus mandou dizer que a taça de vocês derramou diante dele. Como assim? Como assim? Uma semana chegaram em mim e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Deus te abençoe. Eu aprendi uma coisa: não pergunto. Se vier falar para mim: pastor, olha, eu quero sair da igreja, eu não pergunto nada para você do que aconteceu, nada, porque nós somos livres. Deus te abençoe, vai em paz. Hoje eles estão desviados, não tem mais relacionamento com Deus, e quando se encontra na rua parece ímpio, pessoas que nunca viram Deus na vida, mas por 10 anos Deus veio falando. Esaú governou Israel quantos anos? Estou mostrando. 40 anos, reprovado por Deus. Lembra que eu falei que governar e viver milagre não é aprovação de Deus? 40 anos. Mas como que Esaú terminou o seu ministério? Em cima da sua própria espada, ele cometeu suicídio. E como foi o governo de Esaú 40 anos? Perturbado por demônios, porque ele não tinha paz. Quem ia lá tocar harpa para libertar ele era Davi. Davi ia lá, tocava uma harpa, o demônio dizia: eu vou ali. Davi ia embora, o demônio dizia: eu volto. E aí perturbava ele de novo, e ele viveu perturbado 40 anos. Vocês entenderam, irmãos? Quem está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. Eu preguei na macrocélula sobre Shabat, né? Sobre a volta de Jesus, a comparação entre a arca de Noé e a volta de Jesus. Preguei ontem em Nova Mamoré sobre isso. E Jesus diz exatamente isso, que ele virá como ladrão, ele virá como quando ninguém espera. Está lá em Mateus 24. E vai pegar todo mundo de surpresa. Assim é o juízo de Deus. Ele vem quando a gente nem espera. Quem está entendendo? Então não devemos brincar com a graça de Deus, nem adiar decisões espirituais. Diga: eu não posso
adiar decisões espirituais. A verdadeira mudança produz restauração e vida. Mas quando há mudança, há vida. Quando há arrependimento, há vida. Por que a sua vida mudou? Quando você veio para Cristo, quando você começou a frequentar a igreja. Por qual motivo? Porque houve arrependimento. Sua vida ficou pior ou melhor? Você está pior hoje ou está melhor? Quem produziu isso em você? Arrependimento. O arrependimento produziu isso em você, porque o arrependimento produz cura. O arrependimento produz milagre, presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há vida, há bênção. Ei, agora é o seguinte, cuidado com a caminhada cristã. Eu vi um pastor um dia dizendo no Instagram, ele disse assim: eu não tenho problema com a igreja. Ele falou: só tem problema com crente velho. Foi o único problema que eu tenho dentro da igreja, é crente velho, líder velho. São tudo problemático, questiona, fala de tudo, não faz nada que quer, só faz o que dá na cabeça. Esses dias o Silas Malafaia, daquele jeito amoroso e maravilhoso dele, ele falou: o único problema, isso é Malafaia, foi recente, o único problema dessa igreja aqui é líder velho, que eles só fazem o que eles querem. Não, eu só limpo essa cadeira aqui, acabou. E eu quero ver quem faz eu fazer outra coisa. Aí o pastor não tem o que fazer. A única coisa que um pastor pode fazer numa situação dessa é: Jesus, é teus filhos, fica nas tuas mãos, o Senhor faça o que o Senhor sabe fazer de melhor, e deixa Deus tratar. Quem está entendendo? Olha para o irmão que está do seu lado assim: você está fazendo de conta que a palavra não é com você, né, irmão? Mas Deus está te pegando, né? Joel 2, 12 e 13, eu vou pegar uma parte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Há um chamado de conversão, para que seja de todo o coração. Segunda Crônica 7,14, assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, o que Deus vai fazer? Eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então Deus quer nos sarar, Deus quer nos abençoar, amém? Mas precisa haver mudança, precisa se humilhar diante do Senhor, precisa buscar a presença do Senhor, precisa se desviar dos maus caminhos. Então há perdão e há prosperidade sobre a sua vida. Vou sarar a sua terra. Ei, Deus prospera em todas as áreas. Deus quer prosperar a sua vida em todas as áreas. Deus quer prosperar a sua vida em todas as áreas. Deus quer que você tenha paz, seja feliz, seja alegre, seja uma bênção. Mas não pode ter um coração duro, tem que ter um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração que busca mudança. Quem está entendendo, um aplauso ao Senhor. 1 João 1,9: se confessarmos os pecados, Ele é fiel para perdoar, Ele é fiel para restaurar. Nunca esqueça que quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17, não adianta querer viver em Cristo com comportamentos velhos, com atitudes velhas, sendo um velho homem. Quem está aqui dentro hoje? Eu estou perguntando porque às vezes a cabeça está lá fora. Então quem está aqui dentro hoje ainda tem esperança de mudança. Ei, respira aí um pouquinho, faz assim, bem fundo. Agora segura 10 minutos. Enquanto você está respirando, ainda há jeito para a sua vida.
a sua casa, para a sua família. Toma decisão, irmão. Ontem eu falando com o Wilson, né? É um discípulo do Hugo lá. Eu não esqueci o nome dele, porque eu sou ruim de guardar nome, irmãos, porque eu lembrei do seu Wilson, do Pimentinha. Aí eu associei na mente, aí... Ele é muito fiel. Ele é muito fiel, ele aceitou Jesus, ele vai limpar a igreja, ele cuida de tudo, é uma benção. Fazendo bico para ir para o encontro com Deus. Já há uns 8 meses eu falei, vamos conversar nós dois aqui. Que negócio é esse, meu irmão? Você vai para o encontro? Mas não tem conversa. Já tem até o Uber para te buscar, o irmão Isner. Vai vir aqui e vai te buscar. Não, tá tudo certo já. Então eu vou para o encontro. Eu falei, então tá, vem cá, irmão Isner, já acerta a corrida com ele aqui, porque você vai para o encontro. Não, porque tem um coração duro. A gente tem que dizer não para aquilo que não é de Deus, mas para aquilo que é de Deus nós precisamos querer. É de Deus? Vamos lá, vamos buscar, vamos querer mais do Senhor na nossa vida. Quem está entendendo? Então a maior tragédia não é ser repreendido, mas rejeitar a oportunidade de transformação. Exorta o sábio e ele se torna mais. Exorta o quê? E ele se torna seu inimigo. Exorta aquele que tem aquelas orelhas grandes lá do Nordeste, aqueles animaizinhos. Estou falando os burrinhos, aquele lá do Nordeste. Exorta alguém que tem essa mentalidade, e ele se torna seu inimigo. Exorta alguém que é sábio. Eu não falei do povo não, tá? Eu falei dos animais. Aqui ó, eu falei dos animais, que só tem no Nordeste, que aliás está em extinção, está ficando em extinção por causa da ignorância. Você sabia disso? Que os jumentinhos lá do Nordeste vai ficar em extinção no Brasil? Vocês sabem por quê? Porque não tem mais serventia para eles. Aqueles bichinhos, eles foram feitos para carregar peso. Você pode colocar carga neles, que eles acessam lugares que nem o cavalo acessa. Mas aí essas ONGs que nós temos hoje aí, que tudo não pode mais, não aceita, criaram leis que eles não podem mais ser usados para trabalho. Ao que aconteceu com eles nos Nordeste, ninguém quer mais, não tem mais valor para nada. Eles estão soltos e estão se acabando, morrendo de doença, sem cuidado, sem nada, e o Brasil vai acabar perdendo e entrando em extinção um animal que nós temos aqui. Sabe o que a China fez? A China estão criando eles. Daqui a pouco nós vamos ter que importar da China para não ficar em extinção aqui. A China estão criando eles e fazendo mortadela deles. Aí você diz assim para mim, presta atenção aqui. Você diz assim para mim, nossa, pastor, isso é crueldade, abater o bichinho para se alimentar. Por que existe tanto bovino no mundo? Por que existe os boi, as vacas no mundo? Porque eles têm valor agregado como alimento. Se eles não tivessem, estaria em extinção. Então um animal, quando ele passa a ter valor agregado, seja para trabalho ou para alimento, nunca ele vai entrar em extinção no planeta Terra. Quando ele deixa de ter valor comercial, seja para qualquer coisa, ele entra em extinção. Mas isso é a cabeça dos nossos biólogos brasileiros que nós temos aí, que é... Então quando você exorta o sábio, ele se torna mais sábio. Quando você exorta o louco ou o não inteligente, ele se torna seu inimigo. Então, enquanto Deus está trazendo exortação ao nosso coração, nós devemos se alegrar. E Deus fala através da sua palavra, do Espírito Santo, dos nossos líderes espirituais e das circunstâncias da nossa vida.
Não é normal o crente viver só crise na sua vida. Não é normal. Não é normal esse papo que crente está sempre no deserto, ano após ano, não tem paz, não tem alegria, não tem prosperidade. Não é normal. Deus nos chamou para nos dar vida e vida com abundância. Jesus foi claro e disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Quem está entendendo, um aplauso ao Senhor. E aí eu vou terminar fazendo uma pergunta: você está aceitando a mudança que Deus quer realizar, ou está endurecendo seu coração? Quando Deus tem falado no seu coração, você tem procurado mudança, ou está continuando ali, teimando naquela situação? Eu sou só o mensageiro. Tem que responder para Deus. Quem entendeu hoje? Quem queria já ficar em casa na pré-copa, pré-jogo, diz assim: era melhor ter ficado em casa. Mas olha aí pro irmãozinho do lado, o Espírito Santo trouxe você hoje, aí te pegou, né, irmão? Você vai prosperar muito em nome de Jesus. Mas sempre na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Enquanto a gente tem ouvido para ouvir, enquanto Deus está falando no nosso coração, é porque Ele quer fazer algo grande em nome de Jesus. Então não endureça o coração, aquebranta o coração e busque cada vez mais do Senhor na sua vida, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Na área que o Espírito Santo falou no seu coração, busque o conserto com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória. Adore o Senhor, igreja do avivamento. Louve o nome dele, porque ele é santo. Dele
Pai, na autoridade do nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida da tua igreja, que a tua cura os alcance poderosamente, que haja cura nas emoções, que haja cura na vida espiritual, que haja cura no físico, que seja repreendido, meu Deus, toda ação de Satanás, que seja quebrado todo o grilhão espiritual, que seja quebrada toda a força do pecado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a boa obra que o Senhor começou na vida de cada filho e filha do Senhor que está aqui, possa ser aperfeiçoada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a tua igreja, em o nome de Jesus, que o teu povo prospere, que o teu povo avança, que o teu povo cresça no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, no conhecimento do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre de todo mal, que o teu povo tenha a paz que excede todo entendimento humano, que é Cristo Jesus. Aleluias. Diga: Senhor, eu recebo, e a tua palavra de hoje eu agradeço. Dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que cada um escolheu uma forma de servir a Deus. E isso é muito perigoso, porque existe uma forma correta de servir a Deus. E a forma correta de servir a Deus é o que está escrito na palavra dele. E muitas vezes a nossa geração está tentando moldar a palavra do Senhor às suas próprias vidas. E isso é um problema muito sério. A palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser transformada naquilo que me agrada. Então, nem tudo na Bíblia que eu devo fazer vai me agradar, mas eu devo fazer porque está escrito. Então, eu preciso me adequar à minha vida com Deus, àquilo que Ele orientou, e não naquilo que eu acho certo, ou na minha interpretação, ou interpretação de Instagram, ou rede social. Então, a segurança que nós temos está na palavra de Deus. Ei, se você está dentro da palavra, você está seguro, a sua casa, a sua família, a sua descendência. Fica dentro da palavra, não saia dela em nome de Jesus. Aqueles que vivem fora da palavra, eles têm a tendência de colocar um nome naqueles que vivem na palavra. Qual é? Religioso. Então, por não compreender o que é religião, porque a Bíblia define o que é religião. A Bíblia diz que a religião pura, imaculada e verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Então é fazer o bem ao próximo. Essa é a religião pura, verdadeira. Então, se ser religioso por estar cumprindo, vivendo a palavra de Deus, então que a gente seja. Então que a gente possa viver dentro da palavra e nunca fora dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senta um pouquinho, nós vamos honrar o Senhor com os dízimos, oferta, primícia. Se você quer ofertar, se você vai devolver dízimo, oferta, erga a mão, algum irmão leva um envelope. Se for fazer por Pix, tem na parede aqui na frente os QR Code. Malaquias 3, versos 10. Tem que acender essas lâmpadas aqui do meio, irmão, senão fica escuro aqui. Eu acho que eu estou precisando usar óculos. Obrigado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, vinde do campo, não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Você é fiel, teme a Deus, cumpra o princípio e Deus te prospera. Amém, irmãos? Uma vez perguntaram para o missionário R.R. Soares, porque o ministério dele é só administrar cura, né? Se o Deus que você serve cura tanto, por que o senhor usa óculos? Aí ele olhou e disse assim: porque faltou fé para mim ser curado. Então, irmãos, as coisas de Deus, ela é tudo pela fé, né? Tudo é pela fé. A Bíblia diz que se você for fiel nos dízimos, Deus abençoa a sua vida. Então, seja fiel em nome de Jesus. Vamos orar, ficar de pé em nome de Jesus. Ore pelo seu dízimo, ore pela sua oferta. Pai, em nome de Jesus, abençoa os dízimos, as ofertas e as primícias. Que teu povo prospere, que o teu povo conquiste, que o teu povo multiplique, que o teu povo seja abençoado e não tenha falta de nada, que a mesa seja farta, seja próspera, que portas novas se abram, que ideias para prosperidade surgem no coração do teu povo. Eu abençoo os dízimos, as ofertas, a primícia, e na fidelidade de cada um, que eles prosperem a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um aplauso ao Senhor, traga a sua oferta. Povo de Deus, vamos vencer os vikings hoje, né? Vamos ou não vamos? Deixa eu falar um negócio para vocês. Tá todo mundo surtado na rede social, né? Que as igrejas mudaram o horário do culto. Veja bem, a gente aqui não mudou o horário de culto por causa do jogo, porque o jogo termina às 6 horas, o nosso culto é 7 da noite. O meu cuidado e o zelo, porque Guajará-Mirim o povo acha que o mundo vai acabar em cachaça. Então, depois do meio-dia aqui, meu amigo, o povo está se matando aí na cachaçada. Se o Brasil ganha, aí o negócio vai... Imagina como é que vai ficar essas ruas. Se o Brasil perde, aí o povo vai ficar mais doido ainda de raiva, né? E aí, todo mundo saindo da igreja 9 da noite, correndo risco com um monte de maluco aí no meio da rua, sem necessidade. Então, por isso que a gente fez o culto 9 horas da manhã. Então, aproveita esse tempo agora para estar com a sua família em nome de Jesus. Outra coisa, olha que curioso. Os vikings lá, como é que é o nome lá da galera lá? Pode cortar aí, Deus abençoe que está em casa. Como é que é? A Noruega, né? É isso? Eles estão com a coreografia